A leitura de um livro é um diálogo incessante. O livro fala e a alma responde. Com essa frase de André Moreau, iniciamos mais um Canhotos Entrevista, na esteira da busca de um novo senso comum por meio das artes, do motociclismo, da moda e da música. O nosso entrevistado de hoje é o escritor infanto-juvenil Arnaldo de Viana, que nos recebeu aqui nas Sete Lagoas, essa cidade maravilhosa. Desde já, convidamos vocês a acessar nossas redes sociais no Facebook, no Twitter, no Instagram, bem como no YouTube. Se você quiser também mandar um e-mail para ser entrevistado ou fazer críticas, sugestões, acrescentar nossas abordagens, mande-nos um e-mail para canhotosbrasil@gmail.com. Aguardamos vocês! Arnaldo de Viana, analisando o seu espectro de vida, suas experiências, a sua vivência até aqui, responda-nos. As pessoas nascem escritoras ou se tornam escritoras? Abraão, eu acho que a gente acaba ficando aquela dialética. Quem veio primeiro, a galinha ou o ovo? Eu tenho comigo que os sonhos, a gente não escolhe os sonhos, são os sonhos que nos escolhem. Quer dizer, então, a gente não nasce escritor, a gente não nasce advogado, não nasce juiz, não nasce médico. As pessoas nascem com uma certa predisposição. Aliás, eu acredito que nós nascemos com várias predisposições e tem aquela que brilha mais e o talento. E é justamente aquela que a gente acaba escolhendo, claro que dependendo da nossa possibilidade de vida. Então eu não nasci escritor, eu tinha uma predisposição para tal e foi a engrenagem da vida que me levou a ser escritor hoje. Hoje eu gosto muito do que eu faço. Eu acho que quando a gente busca algo que a gente ama, a gente para de trabalhar, a gente passa a viver, né? Então eu escrevo fim de semana, à noite, de madrugada, não tem dia, não tem hora, porque é uma coisa que eu faço com prazer. Flui, né? Até há pouco mesmo de vocês chegarem aqui para fazer essa entrevista, eu estava escrevendo, terminando o terceiro livro. Então é um sonho que me escolheu. Uau, 3 livros, muito bom. Diga para nós aqui, por que o público infanto-juvenil? Abraão, a escolha do público infanto-juvenil, no meu caso, foi por uma predisposição. Eu gosto muito de me relacionar com criança, com pré-adolescente. Eu gosto muito de tratar o universo deles. E também eu sou um pouco meninão, um pouco o espírito de Peter Pan. E também tem uma nuance estratégica, porque é o público que mais lê no Brasil, é o público de leitores que mais cresce no Brasil. E outra coisa também, a relação minha com os meus leitores é uma relação que preza muito pela verdade. Criança e pré-adolescente, eles não têm aquela coisa, né? Eles não mentem, ou eles gostam de você, ou eles não gostam. Quando eles não gostam, você percebe. Você percebe até nas palestras, aqueles que ficam distraídos, que estão no telefone, quer dizer, eles não gostaram de você. Eles não escondem, eles não fazem meias palavras. Então eu acho isso para mim bem autêntico, é um pouco a minha característica, sabe? Então eu me identifico muito com eles, eu me divirto muito, curto. Eu acho que a melhor parte desse processo de escrever é visitar os alunos, é ter esse contato, é muito legal. Muito bem, diante desse universo, como é que vem as ideias? Como é o seu processo criativo, a criação de personagens, da história, esse processo criativo como um todo, como ele se dá no seu caso? O processo criativo de criação de histórias acaba sendo um processo complexo e envolve um tanto de nuances. Por exemplo, eu não sei como os outros escritores trabalham, mas eu imagino que seja bem parecido. Há 3 momentos distintos. Há o momento de garimpagem, em que geralmente ocorre entre um livro e outro, onde o escritor fica mais pesquisando o mundo, escutando o mundo, sentindo o mundo, ouvindo as conversas, prestando atenção no que passa na televisão, no jornal, em volta. E eu, por exemplo, anoto no meu smartphone tudo que eu vejo de curioso. Aconteceu isso, eu anoto, porque isso pode ser uma biblioteca que eu posso utilizar depois na construção de histórias. E dentro dessa observação, desse processo de garimpagem, eu posso descobrir ali uma história legal para contar. Acho que todas as histórias merecem ser contadas, mas precisam ser contadas de uma maneira agradável, de uma maneira que prenda o leitor, de uma maneira que traga aquela discussão, que leve a questionar. O segundo processo é o processo onde você vai organizar isso, ou seja, você vai criar dentro de uma linha de raciocínio. Eu, por exemplo, gosto muito
do esquema do herói do Campbell, que é a jornada do herói, que hoje se utiliza isso nos filmes, nas séries, todo escritor profissional se utiliza da jornada para criar uma linha para a história, uma espinha dorsal para a história. Aí você cria os personagens. Eu, por exemplo, eu crio uma cédula de identidade, uma certidão de nascimento para cada personagem. Tem foto, nome da mãe, nome do pai, nome do irmão, o que ele mais gosta, o que ele não gosta, quais são as suas características, onde que ele estuda, quais são os seus jeitos de pensar. Então, cada personagem tem isso. Eu crio também um ambiente para a história, escrevo e coloco na parede. Arrumo foto dos personagens e coloco na parede. E depois dessa segunda etapa, que é essa etapa de construção, de organização da história, aí parte para escrever em si. Eu, por exemplo, eu descarrego a história toda no papel, e depois eu vou esculpindo a história, até chegar no ponto que está no jeito de mandar para a editora, não, de mandar para uma edição de linha. Então mandar para os leitores beta que vão ler a história, ler a história e criticar antes de eu mandar para a editora. Então o processo de criação da história é mais ou menos isso. Então é quase empírico, é quase intuitivo, e eu acho que é aí que está o gostoso da coisa, sabe? Espécie de uma consolidação de ideias, né? De ideias. Muito bom. Isso ficou muito sintomático na leitura desse livro. O seu primeiro livro, né? A Minha Turma é Fogo, da Zap Books. Lá na página 42, a gente vê o aspecto tanto da fluidez da linguagem, quanto a remissão à paisagem, né? A remissão fotográfica, tanto da paisagem, do ambiente, quanto mesmo dos personagens. Nesse tema aqui, Foi Sem Querer, né? Que você começa assim... De sua carteira no fundo da sala, próxima à porta, Léo pensava os motivos que fizeram Isidora lhe pedir ajuda na parada do incêndio. Só porque sou educado? Porque às vezes é ruim ser bom? É bom ser ruim? Na classe ninguém entendia, as garotas só sabiam fofocar. Já os garotos, a vida era game e internet. Estudar naquela escola podia ser muito chato. Nisso surgiu uma novidade. Hoje faremos a escolha do representante de turma. A professora de português parecia entusiasmada. Puxa, vai atrapalhar logo a melhor aula? Léo descalçou o tênis para coçar os pés. Se a Isidora fosse descoberta, ele estaria frito. No fim do falatório, Priscila foi eleita. Uma Barbie, Léo não achou o resultado legal. Ele preferia a boliviana bunda de ferro Alba ou a grandalhona Beth. Pelo menos ela é bonita. Tiago disse. Mosca, você votou na beleza da menina? Os meninos combinam. Inteligente, não? Isso aqui me lembrou duas coisas que eu acho que tem a ver com um pouco da nossa história. Segundo, a primeira coisa é essa questão da interação mesmo dos meninos com a internet, né? Com games, e um pouco também de uma história minha e sua, né? Que na faculdade nossa, a gente disputou uma eleição. Logo nos primeiros dias de aula, né, você virou chefe de turma e eu continuei vice durante todo o curso. Então é um pouco dessa ideia de chefe de turma. Hoje a coisa está mais avançada. A minha pergunta é exatamente essa. Como é essa relação hoje das crianças, em seu público hoje eles são muito autorais, a questão dos smartphones, dos tablets, né? Como dessa relação hoje do livro com a questão, o livro tradicional que a gente conhece, com a questão mesmo do livro digital? Abraão, o enfoque que você mostrou agora foi muito interessante. Eu acho que nós vivemos a nossa era, uma nova revolução, a revolução digital. Sócrates, lá na Grécia Antiga, se não me engano, há 300 anos antes de Cristo, ele viveu também uma revolução. Na época dele, o alfabeto grego estava se disseminando na Grécia Antiga. Então ele via o quê? E ele via isso como algo como revolucionário, mas uma revolução negativa. Porque para ele o importante, o que ele valorizava, o que Sócrates valorizava, era o debate, era a discussão, era a retórica, era o discurso, era o questionamento, era aquele choque de palavras, né? Um dando a sua opinião e o outro rebatendo. E com a linguagem escrita, no entender dele, as pessoas, os primeiros aprendizes dele iam ficar
mais burros, porque ele não teria com quem se debater. Então ele via isso. E na verdade, eu acho que o Sócrates se enganou, porque a linguagem escrita, pelo menos que a linguagem grega, que foi a língua mãe de praticamente todas as línguas europeias, inclusive do português, né? Ele criou uma revolução no mundo. Acho que o homem nunca cresceu tanto de conhecimento científico, a partir da linguagem escrita. E essa revolução continuou quase sem modificações. Nem mesmo Gutenberg, se eu não me engano, há 5 séculos atrás, quando ele inventou a escrita, inventou a prensa, que revolucionou, que foi outra mini revolução dentro da revolução da escrita, que disseminou ainda mais um conhecimento, também não sofreu praticamente modificação nenhuma. Se você pegar um texto de 500 anos atrás e um texto de hoje, talvez tenha um problema de clareza, de simbolismo da língua, mas aquela coisa, tinta, papel, continua a mesma coisa. E hoje nós vivemos outra revolução, uma revolução que dá calafrios, que dá muito o que você perguntar, o que você imaginar, que é a escrita para a era digital. Muda tudo, muda tudo. Os dispositivos digitais que a gente tem hoje, ele muda toda a relação do nosso cérebro com a escrita. O nosso cérebro não foi preparado para ler. Ele é preparado para falar, para ver, para sentir, para escutar. Mas para escrever, não. Ele precisa ser treinado, ele precisa aprender. E cada língua, o cérebro aprende isso de uma forma. Se você aprender português, por exemplo, e for tentar aprender mandarim, usando os ideogramas chineses, o seu cérebro vai raciocinar de outra forma totalmente diferente. Então, por isso que eu falo que nós vivemos uma revolução. Aí eu fico me perguntando, o que será que nos reserva o futuro a partir disso? Será que vai ser melhor? Vai ser pior? Porque quando você pega um livro para ler, principalmente romance, o seu cérebro imagina todas as situações do livro. Aí você sente o cheiro, o sabor, o toque, você imagina tudo. Por isso que eu costumo dizer que quando você lê um livro, quando você lê um livro profundamente, aquela relação papel-ser humano, né? Você cria... É um diálogo, né? É um diálogo. Você cria ligações neurais no cérebro. E seu cérebro funciona como um músculo. Quanto mais você exercita, mais ligações neurais vão sendo criadas dentro daquela massa cinzenta. E isso aumenta a sua capacidade intuitiva, capacidade de dedução, aumenta a sua capacidade de analisar situações, de criar problemas. Eu, por exemplo, como escritor, eu escrevo, e quando eu estou entediado de escrever, eu tento consertar coisas, eu tento conseguir soluções para coisas que eu tento fazer, porque eu estou exercitando o cérebro, eu estou criando ligações neurais. E a leitura tem esse poder no ser humano. Só que a leitura digital, a leitura digital está fazendo o quê? Está revolucionando por quê? Porque se você fazia uma leitura solitária, agora a gente está caminhando para uma leitura que a gente possa chamar assim, leitura social. Porque você pode estar lendo ali no Kindle ou em outros equipamentos. Você aciona outros. Você aciona outros leitores que estão lendo. Você pode mandar e-mail para ele, pode mandar mensagem. Então está tirando a profundidade da leitura. E isso vai alterar cérebros. Talvez nós fiquemos, isso é uma ideia minha, um pouco mais burros, um pouco mais dispersivos. Porque essa crítica que eu faço para essa revolução de linguagem, o futuro do livro. O futuro do livro, para mim, ele vai ser digital. Daqui 20, 30 anos, talvez o Brasil demore mais, como sempre demora, mas vai ser digital. Mas o meu questionamento fica nesse ponto. Não, isso que você falou é realidade. Hoje, neurocientistas têm buscado comprovar que a leitura não só de outro idioma, ou até mesmo esse aprofundamento, reduz em grande parte a chance de se ter Alzheimer, por causa dessas ligações neurais. Bom, Arnaldo, conta para nós aqui, como é a relação desse processo criativo de um escritor renomado como você com as editoras? Abraão, a relação autor-editora é uma relação interessante. O autor precisa da editora? Talvez, mas a editora precisa muito do autor, principalmente dos bons autores. E hoje escrever livro não, eu diria mais, publicar livro está muito fácil. Você pode ir numa gráfica e mandar imprimir, você pode publicar na internet e distribuir de graça, você pode fazer um livro e vender em livrarias virtuais, na Amazon, ou você pode buscar o caminho tradicional, que é apresentar o seu livro no peito de uma editora comercial.
Isso depende muito de qual é o seu alvo, qual é o seu sonho. Lembra, eu acho que eu te falei no começo que os sonhos, a gente nos escolhem, os sonhos que escolhem a gente. Depende do seu sonho, depende do sonho que te escolheu. O que você quer fazer? Porque se você quiser simplesmente fazer uma festinha com os amigos, o lançamento do livro, você pode ir na gráfica e imprimir. Mas eu escolhi o caminho de ser um escritor profissional. E aí a conversa muda de figura. O escritor profissional, o texto dele não pode estar mais ou menos, não pode estar bom. Ele tem que estar super ótimo. Porque uma editora comercial pega um texto, se o seu texto não estiver ótimo, ele vai publicar um texto que é de outra pessoa que indicou para ele, ou que é parente, que é amigo. Então você tem que estar 100%, tem que estar perfeito, construção de cena, construção de personagem, construção de enredo, conflito da história, tem que estar um James Patterson. Então essa relação é complicada, eu acho difícil. Eu estou saindo agora de uma editora pequena, que é a Zapbook, provavelmente uma editora média, não posso falar o nome ainda porque não fechou o contrato, mas é através do trabalho bem feito que você consegue se colocar no mercado. Mas não é só isso. Às vezes a gente imagina um livro, eu, por exemplo, pelo menos tinha há um tempo atrás essa ilusão, que fulano de tal escreveu um livro, que bacana, isso é inteligente demais. Mas hoje eu acredito que os livros que eu escrevo, 20% a 30% do trabalho é realmente o trabalho meu, é realmente suor, é meu suor. A grande parte do trabalho tem um tanto de gente que trabalha por trás. São o editor de linha, o revisor. Eu contrato consultoria de uma agência da Inglaterra, a Maxil Limited, para me assessorar na produção do texto. Tem o diagramador, tem o ilustrador, o capista. Então é uma grade de pessoas que trabalham para produzir o produto livre, o produto comercial. O escritor comercial, escritor profissional nenhum, todos têm agenciamento hoje, principalmente no Brasil. Na Europa e nos Estados Unidos sim, no Brasil também está começando a caminhar para esse ponto. E se você não for profissional, não for Tá presente nos eventos, como Bienal. Tem que estar no Bienal do livro, você tem que ter um site, você tem que ter, eles chamam de... Você tem que ter um portfólio, né? Tem que ter você tem que ter outra coisa também interessantíssima, que antigamente não tinha, agora tem. Você tem que também ajudar a vender o livro e a promover o livro. Aquela coisa que a editora publica e vende, não. O autor tem que participar de evento, tem que visitar a escola, tem que visitar feiras, tem que ser bem predisposto às coisas. É um parceiro. Então, para publicar profissionalmente é muito difícil, é um funil. Hoje no Brasil, apenas 20% dos autores conseguem publicar comercialmente. Chegou a hora daquele nosso pinga-fogo. Perguntas rápidas e respostas instantâneas. Está pronto? Sim. Vamos lá. Machado de Assis ou Paulo Coelho? Machado de Assis. Qual o seu hobby preferido? Eu sou muito crianção, eu gosto de andar de bicicleta, ver filme, correr atrás de cachorro. Quando o cachorro tá junto também eu gosto. Então mas andar de bicicleta. Muito bem. Qual a sua cor preferida? Azul. Mas eu não sou cruzeirense, eu não torço pra futebol. Não, né? Nem americano, verdinho também? Não. Eita, nós, né? O que você ama? Eu amo viver. O que você odeia? Eu odeio pessoa, gente falsa, fingida, não gosto não. Eu percebo em um minuto de conversa. É mesmo? Pô, e eu? Dá pra ver. Passou no teste. Passei no teste. Seu modelo de homem? Ético, sério, honesto, entusiasmado. Seu modelo de mulher? Alta, magra, inteligente. Exigentes meninos? Montanha ou praia? Praia. Qual o seu herói ou heroína preferidos? Eu gosto muito do Sherlock Holmes. Investigar, garimpar. Eu gosto muito da dedução, eu gosto muito. O ambiente em si, né? Para finalizar, um lugar que você sonha conhecer? Eu sonho em conhecer Roma, dois, né? Roma e Tóquio. Por quê? Assim. Roma por causa A cidade eterna. A cidade eterna, daquela história romana, né?
E Japão, porque seria um choque cultural. Né? Uhum. Muito bom. Antes da gente terminar, qual a melhor forma ou quais as formas de entrar em contato com a obra de Arnaldo de Viana? Abraão, a melhor forma de me encontrar é no Facebook, Arnaldo de Viana, ou então no site, arnaldodeviana.com.br. Muito obrigado. Até uma próxima. Foi um prazer enorme reencontrá-lo pelo cafezinho quente na hora, o pãozinho da padaria. E aguardo vocês numa próxima. Muito obrigado.